agora é resistência versus rendição. Diz a pessoa que está ao teu lado, resistência versus rendição. A ideia é nós pensarmos em duas palavras, escolhi duas palavras com R, acho que ajuda-nos a decorar. Então, resistência de resistir e rendição de estarmos rendidos a alguma coisa. Sim? Faz algum... Ok, é simples de perceber isso. E eu tenho refletido sobre isso. Nos últimos tempos, Deus tem feito pensar muito nesta expressão da rendição, que se calhar muitas das vezes a nossa vida, até com Deus e até com outras coisas, não altera, não se aprofunda, sei lá, não melhora. Porque, de facto, nós precisamos de... Todos nós sabemos isto. Deixem-me voltar um bocadinho. Todos nós sabemos isto. A nossa vida é feita daquilo para o qual nós resistimos e para aquilo ao qual nós nos rendemos. Fez sentido? Não, é melhor dizer outra vez. A nossa vida ela é construída com base nisto. São chamadas escolhas. Isto é conversa de pregador, a gente gosta de montar assim, né? Mas a nossa vida é feita de escolhas. E as escolhas normalmente dizem isto. Eu lembro-me quando há 4 anos, que fez no dia há pouco tempo atrás o nosso cão, que fez 4 anos. Eu tive para trazer para a gente cantar os parabéns a ele, mas não. Então, quando nós o fomos buscar, à família que tinha os cães, eram 2 irmãos. 2 bolinhas de pelo, qual dos 2 o mais fofinho? Quem é que gosta aqui de animais? Estou com sorte, a gente que aqui gosta de mim. Louvado seja Deus. Eu sou um borrego fofinho. Agora não fui à esquia, né? Ok. Eu nunca mais me esqueço, naquele preciso momento, quando nós olhamos para os 2 cachorrinhos, imaginem, 2 bolas, podia ter trazido uma fotografia para vocês verem, coisa tão fofinha, alguns dizem, porquê que não trouxeste logo os 2? Não, eu era para ter trazido só metade de um. Estou a brincar. Meu rico cão, coitadinho. Só metade de um cão. Eu lembro que quando começámos a questionar, Catarina, com as meninas, qual é que levamos? Eu lembro, a minha resposta foi, escolher um é rejeitar o outro, a gente tem que ter essa noção. Render-nos a um é resistir ao outro. E eu queria trazer esta reflexão para a nossa vida nestes dias, ou pelo menos para já esta manhã. Talvez nem todos nos vamos identificar com a mensagem de hoje, mas de facto nós temos que encarar de frente esta realidade. Ao que estamos a resistir e ao que nos estamos a render, porque é isso que irá revelar e até definir a nossa própria identidade. Quem somos e do que é ou de quem é que somos. Sim, vou complicar isto, mas é de propósito. A gente tem que não pode só comer canja. A gente de vez em quando tem que comer uma feijoada. Ok. Então nestes dias eu quero ser assim um bocado mais... pode ser, Júnior. Deixas-me? Júnior agora é que manda em mim. Não, estava a brincar, amor. És tu. Por exemplo, ouçam. Resistimos a Deus e rendemos-nos às fraquezas, ao que está e acontece à nossa volta, ou rendemos-nos totalmente a Deus, de forma a resistir a tudo o que nos afasta dele e da sua vontade? Qual é honestamente a nossa realidade, na maior parte dos dias? Não sei se alguém percebe. Eu não estou a dizer o que é que está certo. E também não quero impingir nada que não seja a vossa forma de vida. Mas eu confesso, muitas das vezes eu dou por mim a resistir a Deus e a render-me ao que acontece, quando eu deveria render-me a Deus, e nessa rendição a Deus ia ganhar forças para resistir ao que me acontece. Mas eu não posso falar por vocês. Cada um de vocês aqui tem que ser honesto consigo mesmo e com Deus. Mas a maior parte do tempo, confesso, se calhar não devia ser pastor, lamento, deem algum tempo até vir outro, mas deixem-me ser só até vir outro, mas se calhar não deveria ser pastor. Mas é um facto, a maior parte das vezes eu dou por mim a tentar lutar eu, ou seja, a resistir eu com coisas que eu já deveria ter rendido, por exemplo, a Deus. Então... E se calhar muito dessa guerra trocada, invertida, muitas das vezes faz-nos experimentar mais então perder do que ganhar. Porque afinal o cristianismo tem estes sons, estas aparentes contradições. Quando nos rendemos a Deus, então somos mais do que vencedores. E isto é um bocado contraditório no nosso lado humano, em que nós achamos que temos é que lutar e ficar firmes, e isso é bíblico, mas firmes não contra aquilo que Deus é e contra aquilo que Ele fala ou quer fazer na nossa vida, mas firmes contra aquilo que o diabo, por exemplo, usando as expressões que Paulo usa aos Efésios no capítulo 6, sim, aí ficar firmes. Mas na verdade, não sei se vocês são como eu, e deixem-me terminar a minha introdução, o meu preâmbulo aqui. É um facto. A maior parte das vezes eu dou por mim mais a resistir a Deus, a lutar contra Deus. Por exemplo, Deus diz-me, tu és capaz, e eu estou na presença de Deus a chorar armado em bebé, a dizer, Deus, eu não sei se você é capaz.
Quando Deus diz, tu és capaz, e eu choro a dizer, eu não sei se eu sou capaz, o que é que vocês acham que eu na presença de Deus estou a fazer? A render-me? Ou a resistir? Com mais ou menos consciência, mas o que é que eu estou a fazer quando Deus diz, tu és amado, e eu estou na presença de Deus a chorar, ninguém gosta de mim? O que é que eu estou a fazer em relação àquilo que Deus diz? A render-me ao que Deus diz ou a resistir àquilo que Deus diz? Quando Deus diz, olha, tu és um escolhido meu, eu vou-te enviar, eu vou cuidar de ti, tu vais deixar tudo o que tu tinhas para fazer, vais deixar os teus planos e vais agarrar os meus planos. Quando nós começamos a dar desculpas e a arranjar coisas para pôr em cima daquilo que Deus diz, o que é que nós estamos a fazer? A render-nos àquilo que Deus diz ou a resistirmos àquilo que Deus diz? Então, concluindo aqui o preâmbulo, se calhar a maior parte de nós somos mais resistentes a Deus do que aquilo que nós pensávamos que éramos. Se calhar nós rendemos-nos, ou pelo menos aparente, e perdoem a minha ousadia dizer uma coisa destas, também estou a dizê-lo na vossa cara, não é? E na minha, se tivesse ali um espelho. Mas olhar para vocês é como se estivesse-me a ver a mim, porque nós aqui somos um. Está bem? Mas a verdade é que a maior parte das vezes, quando nós estamos a cantar ou a orar, a dizer que nos rendemos e que damos tudo, na maior parte das vezes, como dizia o nosso amigo pastor João Martins, o crente é aquele que mais mente a cantar. Porque ele canta coisas que depois na prática não vive. Mas provavelmente fruto destas duas grandes questões, que eu escrevi para aqui alguns que de alguma maneira elas se opõem enquanto se completam. Porque resistir é uma coisa, render é outra, certo? Estou bem ainda no português e na etimologia das palavras e no significado. Então, sim, ainda não estava a falar língua, estava a falar português. Resistir e render são duas coisas opostas, literalmente opostas. Uma coisa é eu rendo-me, outra coisa é eu não me rendo, que é o oposto, e é resistir, certo? Mas ao mesmo tempo elas completam-se na nossa vida. Por exemplo, se eu quero ter um casamento feliz, há coisas para as quais eu vou ter que aprender a resistir e há outras que eu vou ter que aprender a render. Algum homem sabe aquilo que eu estou a falar? Não há. Louvado seja Deus. Já sei qual é o tema que vou dar ao pastor Jonatas para pregar. Sabem ou não? Ok, outra questão. Mulheres, há mulheres? Não precisam dizer nada, porque pela vossa cara se nota logo. Não digam, não respondam. Eu vou respeitar a vossa. Quantas mulheres aqui fazem dietas? Não respondam. Fazer dieta é uma questão de saber lidar com estes dois lados. Alguém sabe do que... Sim, é verdade ou não? Saber ao que resistir e saber ao que nos render. Quem faz dieta sabe que tem que se render às proteínas e aos legumes e resistir aos doces, salgados e todos aqueles hidratos de carbono. Alguém sabe do que eu estou a falar, sim ou não? Nós vamos ao médico. Porquê é que nós não gostamos de ir ao médico? Toma! Porquê é que a gente não gosta de ouvir o pastor, tipo Daniel Borrego? Porque é tipo médico, é logo ali, tal, tal e tal. E a gente depois não gosta. Porque acontece isto, porque a gente sai daqui com a clareza para o qual nós temos que resistir e o que é que nós temos, ou o que é que nós temos que nos render. A gente não gosta de ir ao médico porque o médico tem a mania que manda na nossa vida. Ele agora é que nos diz quando é que comemos queijo, quando é que não comemos o queijo, quando é que comemos Ele é que nos diz ao que é que devemos resistir e ao que é que nós temos que finalmente... Como você costuma comer legumes? Pergunta-me a médica. Às vezes. Mas eu percebi a ideia da senhora, que é minha amiga, não é? Mas faz de conta. Os médicos são sempre nossos amigos. Pelo menos nunca ninguém passou uma receita para matar ninguém. A não ser por engano, ok? Sim ou não? Então os médicos, no fundo, são nossos amigos. São. Quando eles nos estão a dizer, você tem que comer... Quando eu saio do consultório e a médica vira-se para mim, você tem que comer mais legumes. Você tem que fazer mais exercícios. O que é que ela me está a dizer? Chata da senhora. É que eu tenho que me render de uma vez por todas aos legumes. Eu tenho que me render de uma vez por todas ao exercício físico. Coisa que eu ainda não fiz. E isso está na cara, na barriga, está em todo lado. E a gente vai se rindo, porque vocês estão-se a rir de mim, mas vocês não sabem que estão-se a rir de alguns de vocês, que alguns de vocês ainda estão piores que eu. É verdade. Bora voltar outra vez à vida espiritual. É importante estes bocadinhos assim para a gente entender às vezes o pregador, não é? Voltando à nossa vida, a gente pergunta, Deus, porquê é que eu não tenho mais de ti? Porque se calhar há coisas para as quais tu não te rendes e há coisas para as quais devias resistir e tu não resistes. Há gente, por exemplo, aqui, embora lá se aterra a terra, há gente que está aqui que é murmurador, é um murmurador crónico. Não estou a acusar ninguém, não estou a falar de ninguém, mas com certeza. Há em todas as igrejas, o que é que na nossa não havia de haver? Por exemplo, há gente que
só dá o dízimo quando está bem disposta. Isso acontece nos outros lados, aqui também acontece, desculpa. Quando tu estás a falar mal de quem, tu estás... mas estou a dizer uma verdade. Certo, mas estás a falar mal de alguém, tu já te rendeste à maldicência e estás a resistir àquilo que é a palavra de Deus. Não é uma questão, tu não tens de render à tua razão, nós temos de nos render e submeter é o quê? É a palavra. Mas a gente faz o que quer, que é assim que nós argumentamos. Ninguém tem nada a ver connosco. Então quando eu digo que eu faço o que eu quero, então eu estou a resistir a Deus e a render-me a mim próprio aos meus impulsos. Alô? Claro. Então é disso que nós vamos estar a falar nestes dias. Hoje eu gostava de levar-vos a uma história, Lucas 5. Vocês ainda têm paciência para me ouvir? Alguns já nem respondem, porque não querem mentir. Chico, tu ainda me aguentas, não aguentas, Chico? Também ainda és novo agora aqui. Ainda aguentas mais umas quantas vezes. Bora aí. Queria levar-vos a uma história que há pouco tempo Deus começou a trazer ao meu coração. Daquelas, não sei se vocês têm esses momentos, talvez nem todos, ou alguns pelo menos que já pregaram, têm esse tipo de... Sabem como é que é, né? A gente, às vezes, eu como pregador, enquanto vocês abrem Lucas 5, às vezes eu tenho mesmo dificuldade em perceber quando é que vou... Eu falo às vezes demasiado, né? Isto está gravando, está mal. Deus às vezes fala ao meu coração e Deus quer falar só comigo e eu acho que é sempre para a igreja, porque afinal de contas, isto é como quem trabalha num café, né? Quem trabalha no café também era assim. Eu lembro, o Zé Carlos está em recuperação. Agora lembramos aqui o nosso Zé Carlos, marido da Graça. Ele teve que fazer uma cirurgia às pernas e correu tudo bem. E agora está em recuperação e é uma recuperação muito demorada e complicada. Mas o Zé Carlos trabalhou muito tempo em hotelaria, em restaurantes também. Há aqui mais malta que sim. Então o Zé Carlos é muito engraçado porque ele é aquele típico, tem ali assim uma pronunciazinha e depois quando fala, ele diz as sobremesas todas de seguidas assim. Sabe como é que é? Temos mousse de chocolate. E depois há a história, né, do fulano que chega a casa e quando chega a casa diz exatamente, ele cumprimenta a mulher, mas diz exatamente o mesmo. É um disco que fica gravado. Então, e eu estava a ler a palavra e Deus falou ao meu coração e eu pensei assim, bom, a gente pensa sempre, está sempre a preparar alguma sopa para os outros, desculpem. E às vezes Deus tem que dizer, não, calma, isto não é para mais ninguém, isto é para ti, ok. Então uma das partes desta mensagem é minha, é para mim, mas depois eu percebi que o resto é para nós, está bem? Então este é um texto, não sei se vocês conhecem quando Jesus se encontra com Pedro. Alguns pensam que esta é a primeira vez, não é? Vou-vos provar isso esta manhã. Não é o primeiro encontro que Jesus tem com Pedro, daí a reação de Pedro é quando Jesus vai pedir o barco emprestado a Pedro, está bem? Então, e acontece a grande pescaria. Já alguém ouviu essa história alguma vez ou leu? Dá-se uma grande pescaria maravilhosa. Ok, mas nós vamos ler isso hoje com base no nosso tema, está bem? Com base no nosso tema. Resistência versus rendição. Ok? Vamos juntos. Lucas 5, 1 a 11. Vamos ler. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo. Esta foi a palavra que Deus trouxe à minha vida, está bem? E lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos dura a noite toda e não pegámos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, verso 6, as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros de outro barco e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e os seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Respondeu Jesus a Simão, não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens ou de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Uau! Não sei se vocês já tinham certamente lido esta história, a maior parte de vocês sim, outros já tinham ouvido a história. Eu amo esta história. E não é pelo facto de Jesus ter proporcionado aquela pescaria, mas antes por ela representar a história, também a nossa vida, enquanto escreve a forma como Jesus se chega a nós e deseja nos tirar do ordinário e desafiar ao mesmo tempo para o extraordinário. Eu sei por experiência própria o que é uma coisa e outra. Eu sei o que é pensar e planear uma vida normal, com sequências normais,
os timings esperados, e sei o que é ser interrompido por Cristo e ser desafiado a largar as redes, as minhas redes. Eu sei o que são momentos de grande decepção e sei o que é nesses momentos ser surpreendido por Jesus. Talvez alguns de nós aqui nesta manhã também sabemos, mas provavelmente alguns poderão não saber o que é isso. Talvez alguns estão decepcionados com o próprio Jesus por acharem que Ele os surpreenderia à sua maneira, no seu tempo, naquela determinada área. Talvez alguns acharam que Jesus estaria disponível para eles e aparentemente, sublinho aparentemente, Ele não esteve. Talvez outros ainda não perceberam ou aprenderam como Jesus trabalha, como Ele opera, como Ele faz. Talvez alguns de nós estamos enjaulados, aprisionados às nossas formas de pensar, de fazer, de agir, e acabamos por reduzir Cristo àquilo que nós somos, temos e fazemos. Hoje quero literalmente trazer uma palavra de desafio, desafiarmos a mudar os nossos paradigmas, a nossa maneira de pensar. Hoje quero desafiar a não resistirmos a Cristo, mas corajosamente nos rendermos a Ele. Garanto-vos duas coisas: quando nós não resistimos a Cristo e nos rendemos a Ele, garanto-vos que há duas coisas que acontecem. Primeiro, nós não vamos entender tudo. Vou sublinhar, a primeira coisa que nós nunca iremos entender quando estamos em relacionamento com Deus é nós não vamos entender tudo. Diz à pessoa que está ao teu lado: tu não vais entender tudo. Porquê é que eu estou a sublinhar isto? E se eu perder aqui tempo, não tem mal, a gente depois volta à história. Mas ouçam, sou convido a ouvir. Uma das coisas que nos mais faz resistir a Deus, pelo menos a mim, e acredito que a maior parte de vocês estão aqui nesta manhã, é quando nós não entendemos tudo. E porque nós não entendemos tudo, nós começamos, a nossa tendência é resistir. Nós começamos a, perdoem uma expressão, a cuspir fora, a deitar fora aquilo que nós não entendemos. Temos falado ultimamente de Abraão. Um dia Deus pediu o seu filho, Isaque, a Abraão em sacrifício. Isso foi estranho, quando Abraão, afinal de contas, era o único filho, filho do milagre e filho da promessa. Tanta coisa que aquele filho representava. E, ouçam, Abraão parece-nos a nós, então, pelas histórias, e misturando o Antigo com o Novo Testamento, parece-nos que Abraão entendeu. Vou ser muito franco, eu não sei se ele entendeu. Como pai, eu não sei se ele entendeu logo tudo. Eu quero dizer, eu não entenderia isso. Se às vezes as minhas filhas estão um bocadinho doentes, com uma constipação mais forte, a gente fica logo: ai, Senhor. Não, eu não entendo. E quando nós não entendemos, a nossa tendência é resistir. Mas lembra-te disso nesta manhã, por favor. Quando nós nos decidimos literalmente render totalmente a Deus, lembra-te disto: tu não vais entender tudo. Não vais entender o que Ele faz, não vais entender porque é que Ele pede o que pede, não vais entender os caminhos todos. Os caminhos dele são sempre mais altos do que os nossos. E nem sempre nós vamos conseguir chegar lá. Os pensamentos de Deus não são sequer os nossos, diz Isaías, mas contudo, ainda assim, Ele abriu uma porta, um caminho, para que nós possamos entrar, não entender, mas entrar por esses caminhos e viver esses pensamentos. Nós não vamos entender tudo, Daniel, mas como é que eu vou fazer isto? Eu não sei, não me perguntes a mim. Se Deus, que é Deus, te chama, Ele não te dá respostas, quem sou eu para dar respostas? A única coisa que posso dizer é: confia. Render a Deus tem que ver com nós confiarmos nele, porque nós não vamos entender tudo. Pastor, então agora que eu entreguei a minha vida a Jesus, começou tudo a correr ao contrário. A gente não entende nada. A gente só tem que confiar que Deus está no controle. A segunda coisa que eu quero trazer-vos é isso. A segunda coisa que eu vos garanto é que Ele sabe o que diz e Deus sabe sempre o que faz. Nós não vamos entender tudo, mas nós descansamos na outra garantia, que Ele sabe o que diz e Ele sabe o que faz. Às vezes parece que é ao contrário. Jesus vem para salvar e acaba numa cruz. Parece que é tudo ao contrário, mas calma, que ainda não acabou. Mas nós não entendemos tudo. Mas nós temos que confiar que Ele sabe o que diz e Ele sabe sempre o que faz. Temos falado de fé sincera nos últimos tempos. Hoje quero desafiar-vos coletivamente como igreja e encorajar-vos a irem mais fundo. Foi uma expressão que encontramos no texto. Há pouco tempo atrás Deus falou muito ao meu coração sobre esta passagem. Há momentos em que nós estamos muito na superfície. E há coisas que só se entendem, vamos entender isto esta manhã, há coisas que só se entendem, só se percebem, só se apanham quando a gente vai mais fundo. E nesta manhã, como vosso amigo e vosso pastor, quero encorajar-vos a isso. Não fiquem pela rama, não fiquem pela superfície. Não fiques pelos 5 minutos que tu tiras para orar, não fiques pelos 10. Vai mais fundo. Não adores apenas aquilo que a equipa de louvor te manda adorar. Vai mais fundo.
Não fiques apenas com as mãos levantadas. Há momentos em que sim, o nosso corpo, o nosso espírito liga só ao nosso corpo de tal maneira que nós não queremos ficar de pé, nós queremos ficar de joelhos, queremos ficar... Vai mais fundo. Às vezes as nossas palavras falham e às vezes queremos ficar no silêncio. Não importa, vai mais fundo. A palavra de Deus nesta manhã para nós é essa. Nós temos de ter coragem de ir mais fundo. Não há como nós resistirmos àquilo que nos afasta de Deus. Não há como nos rendermos sinceramente diante de Deus se nós não temos a coragem de ir mais fundo. Pedro recebeu isso. Então nesta manhã eu quero destacar 3 palavras, ou 3 expressões melhor, do texto que nós lemos, de Lucas 5. A primeira expressão está no verso 1. Jesus estando à beira do lago. De certeza que eu não vou concluir a mensagem hoje, está bem, tranquilos. Se vocês ficarem a gostar da mensagem, no próximo domingo a gente vai na parte B. A segunda expressão que nós vamos destacar do texto está no verso 4, para quem gosta de tomar notas. A tal expressão, vá para onde é mais fundo. E a última expressão que eu quero destacar está no verso 8, em que diz que Simão Pedro, não os outros, mas Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus. Bem? Por alguma razão Lucas vai dando destaque aqui a Simão Pedro, mas também por alguma razão, não sei porquê, mas é Simão Pedro que está sempre a destacar. Mais nenhum dos outros caiu de joelhos, mais nenhum dos outros... Ok, a gente depois vai chegar lá. Mas é interessante isso. Porquê Pedro... Porque também Pedro é o único que faz coisas que mais nenhum dos outros faz. Porquê que tem que ser sempre aquele irmão? Porque se calhar aquele irmão ou aquela irmã faz coisas e está pronto a fazer coisas que mais nenhum dos outros está pronto a fazer. Porquê que tem que ser sempre aquele irmão? Porquê que tem que ser sempre aquela irmã? Porquê que é sempre só... Não, a Bíblia diz que são muitos os chamados. São poucos os escolhidos, e quem declara isso e quem determina isso não é o pastor, não é uma igreja, não é um ministério. Não, irmãos, quem determina isso é Deus, porque tem que ver não apenas com a escolha que Deus faz sobre nós, mas com a escolha que nós fazemos também para com Deus. A escolha que nós fazemos em relação àquilo que nós resistimos e àquilo a que nós nos rendemos. E quanto mais nós resistirmos a Deus, por muito que Deus nos ame, Chico, por muito que Deus queira tocar a nossa vida e fazer coisas a nós, por muito que, se nós resistirmos a Deus, naturalmente nós vamos ter dificuldade em ouvir Deus, em entender Deus. Mas quanto mais nós nos rendermos a Ele, também naturalmente será mais fácil nós conhecermos a sua voz. No capítulo 10 de João, Jesus assume-se como que um pastor e assume-nos a nós como ovelhas, apenas como uma figura. Ele diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Isto não fala apenas de ovelhas que fazem bé e de um pastor que... Não, está a falar de povo, está a falar de gente. E aquilo que Jesus está a querer dizer é que, de facto, a gente, as suas ovelhas têm uma intimidade tão grande com Ele que conseguem discernir, entre muitas vozes, conseguem discernir qual é a voz do seu pastor. Alguém está aqui a ouvir ainda nesta manhã? Porque há gente que finalmente decidiu resistir a algumas vozes e render-se à voz de Jesus. Alguém sabe do que eu estou a falar? Provavelmente esta é uma palavra do Espírito para alguém aqui. Há gente aqui provavelmente nesta manhã que sim, tem dificuldade em resistir a algumas vozes e depois não consegues discernir qual é a voz de Deus para a tua vida. E nesta manhã tu tens de fazer uma escolha, resistir a tudo o resto e render-te totalmente a quem Jesus Cristo é. Não basta dizer que Ele é Senhor, tu tens de começar a aprender a dizer Ele é o meu Senhor. Por alguma razão o Salmo 23 não diz apenas que o Senhor é o pastor. Estava bem escrito, estava bem dito na mesma, mas Davi passa-nos uma imagem totalmente diferente. Davi passa-nos a imagem da sua identidade. Eu sou uma ovelha, eu sei quem sou, porque eu sei ao que tenho resistido e a quem me tenho rendido. E daí Davi ele pode dizer: o Senhor é o meu pastor. Cada um diga aquilo que quiser. Nem toda a gente poderá dizer isto, aliás, todos podem dizê-lo, mas na sinceridade do coração, se calhar nem todos o poderão dizer. O Senhor só é o pastor daqueles que se renderam a eles. Daquele que é... o Senhor... Jesus é o meu Senhor. É se nós estivermos totalmente rendidos a Ele. Se a vontade dEle for a nossa vontade. Se os desejos dEle se tornarem os meus. Há gente que vem a Cristo, Raquel, apenas por uma razão: para que Deus satisfaça os seus desejos. Ou seja, eles não conseguem resistir aos seus desejos e trazem-no a Cristo para ver se Jesus os realiza. Ora, isso não funciona. Não é esse o Jesus que nós encontramos na Bíblia. Não foi esse Jesus que se deu em cima no monte. Estamos quase na Páscoa. Esqueçam das amêndoas. Resistam às amêndoas. E deixa-me começar aqui nesta manhã por esta parte do texto, que eu acho que é muito interessante e pode ajudar muitos de nós que estamos aqui nesta manhã. E a primeira parte que eu quero trazer para vocês, então, baseado no verso 1, que Jesus estava aonde? Na beira do quê?
do lago. Jesus encontra-nos onde nós estamos. Pode dizer a pessoa que está ao teu lado. Jesus encontra-nos onde nós estamos. Nós não precisamos de ir ao encontro de Jesus. Aliás, eu não sei quantos aqui, bom, a maior parte eu sei, né? A maior parte de nós aqui já tomámos uma decisão por Jesus. E se formos honestos, não fomos nós que fomos ter com Jesus. Foi Jesus que arranjou uma maneira de se encontrar connosco. E isto não é para embelezar aqui, ou pôr isto romântico, ou pôr bonito. Mas é um facto. Se nós quisermos ser honestos e refletir, a gente está aqui que é madura, sabe que é verdade. A maior parte de nós hoje temos que ter a consciência de dizer: sim, eu conheci Jesus, alguém me falou de Jesus, eu fui àquela reunião, fui àquele culto, eu fui àquela igreja, não importa. Mas se quisermos ser honestos e aplicarmos bem esta questão espiritual, foi Jesus que veio ao nosso encontro. Porquê é que eu digo isto? Porque Jesus não esperou que nós mudássemos de vida. Ele encontrou-nos como nós estávamos. É isso que quer dizer esta frase. Jesus encontra-nos onde nós estamos. Sujos com o nosso pecado, com as nossas dúvidas, com as nossas dificuldades, com toda a nossa bagagem. Foi assim que Jesus nos encontrou. Alô? E é assim que Jesus continua a encontrar-se com pessoas hoje. Jesus encontra-se com Pedro na beira do lago. Jesus não espera que Pedro esteja na parte funda. Jesus encontra-se com Pedro num lugar onde Pedro está confortavelmente sentado a lavar as redes do seu barco. Pedro está na sua vida ordinária. Pedro está a ser Pedro. Ok, não estou a perceber. Pedro está a ser Pedro e é ali que Jesus se encontra com ele pela segunda vez. A primeira vez está em João capítulo 1. É André, seu irmão, que o convida, que o chama para conhecer Jesus. Mas Pedro ali ligou o que ligou, está bem, é o Messias, boa, ainda bem para ele. Mas é por isso que Pedro aqui fica tão envergonhado quando Jesus faz o milagre e diz: vai-te embora porque eu sou um homem pecador. Porque Pedro percebeu: bom, eu já sei quem ele é, mas eu não consigo chegar-lhe aos calcanhares. Ok, mas essa fica para depois, está bem? Lucas começa esta história, esta descrição, não pelo fim, onde Jesus quer levar Pedro. E nós sabemos que Lucas conta esta história, se não sabemos se com saber, Lucas conta muito esta história para nós entendermos a chamada de Pedro, está bem? Que é confirmada, só para aqueles que são curiosos e gostam de estudar a Bíblia, que é confirmada no capítulo 6, está bem? Quando Jesus, então, depois de uma noite a orar, ele escolhe os 12 que vão estar sempre perto dele. Aqui Pedro ainda não era nenhum desses escolhido. Pedro era apenas alguém que tinha sido apresentado a Jesus em João no capítulo 1, verso 42. Eu estou cansado, porque é muita viagem para a frente e para trás. E agora, Jesus, ouçam, porquê que eu estou a dizer isto? É de propósito. Jesus, então, quantos barcos estão já estou a dizer, né? Quantos barcos estão na praia? 2. Qual é o barco que Jesus escolhe? Porquê é que é o de Pedro e não o outro? Porque é intencional. Porque Jesus vai dar oportunidade a Pedro, naquele dia e naquela hora, de resistir a algumas coisas e ter a oportunidade de se render a outras. Jesus conhece Pedro. Ou Pedro conhece Jesus, ainda é Simão. Em João, no capítulo 1, verso 42, apresentado pelo seu irmão André. E no momento em que Jesus olha para Pedro, alguns profetas hoje, eu sei o que isso é, eu sei o que é, nós passamos por estranhos e meio lunáticos, mas Jesus conhece André. André é um dos discípulos de João Batista, mas João Batista diz: olha, ele é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Então se não és tu, vou atrás dele. E João Batista não se importa nada, porque João Batista não quer ser conhecido, importa que ele cresça e que eu diminua. Então André e o outro discípulo vão-se embora atrás de Jesus. André fica tão fascinado que vai a conhecer a casa de Jesus, onde é que tu moras, e Jesus diz: vem e vê. E André fica: uau, é mesmo, este é mesmo o Messias, é mesmo ele. Volta para casa e vem chamar Simão, o seu irmão. Simão, encontrei o Messias, tu tens que o vir conhecer. E Simão, que é todo arisco, não tem nada a fazer, já lavei as redes, vamos beber uma mini no caminho e depois a gente vai lá conhecer esse Messias. Bom, talvez tenha sido parecido do género. Eles eram pescadores, era gente rude, era gente do mar. Alguém sabe daquilo que eu estou a falar? E eles é apresentado. Assim que Simão se apresenta a Jesus de frente, Jesus nem lhe diz bom dia, nem boa tarde, nem lhe pergunta as horas, só lhe diz: olha, tu és Simão, mas a partir de agora vou-te chamar Cefas, que quer dizer pedra. Uau, este foi o primeiro. Estava aqui o resto do dia a falarmos só sobre isto. Porque é disso que a gente tem que falar esta manhã. Jesus consegue ver em Pedro aquilo que Pedro não consegue ver nele próprio. É por isso que nós precisamos ter a coragem de nos rendermos a Cristo. Eu vou repetir que alguns não perceberam aquilo que eu disse. Daniel, nós temos de ter coragem de nos rendermos a Cristo, porque Ele consegue ver para além daquilo que nós conseguimos ver. E esta história, igreja, esta história não tem que ver com peixe.
Esta história não tem que ver com Jesus precisar de um barco. Ele podia se ter posto em cima do mar, como fez dias mais tarde, quando caminhou sobre as águas. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Jesus podia, naquela praia, Jesus podia ter estalado o dedo e todos os peixes vinham ao encontro dele. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Jesus podia até chamar os peixes pelo nome. Então esta história não tem que ver com peixe, não tem que ver com barco. Esta história tem que ver com Pedro. Tem que ver com os Pedros. Gente que Deus, quando nos encontrou, nos chamou pelo nome. Disse aquilo que nós seríamos para Ele, amados, perdoados. Alguns de nós aqui se calhar até com uma chamada de Deus para servirmos, mas a gente engonha, desculpe a expressão. A gente arruma, a gente resiste àquilo que sabemos que é de Deus para a nossa vida. Então esta história não tem que ver com o que Cristo faz em nós, mas com o que nós fazemos com Cristo na nossa vida. Tal. Discipulado tem que ver com isso. Igreja tem que ver com isso. Já não tem que ver com o que Cristo faz em mim. Por isso há pouco cantávamos enquanto partilhávamos a ceia. Eu decidi seguir a Cristo. Esse tem que ser o nosso lema. Já não é só pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Claro que alguém percebe aquilo que eu quero dizer, mas tem que ver com uma decisão minha. E se vocês perceberem a história, e nós lemos lá até ao fim, há uma decisão que Pedro tem que tomar. E é bonito como termina, não é? O verso 11 que diz que eles chegaram à praia, largaram tudo e seguiram. Terminou bem. Não perfeito. Pedro nunca foi perfeito até ao final da sua vida. Mas termina bem. Pedro, naquele dia, soube aquilo que havia de resistir e aquilo ao qual ele se devia render. Então Lucas está-nos a mostrar tudo aquilo pelo qual Pedro passa e ao mesmo tempo aquilo pelo qual nós temos que aprender a passar também. Pedro não é o único. Hoje, nesta manhã, estão aqui muitos homens e mulheres com quem Jesus se quer encontrar na beira do lago. Onde tu estás, como tu estás. Com as condições que tens ou com as condições que não tens. Ele quer encontrar-se contigo onde tu estás. Nós vimos a Cristo, ou temos essa oportunidade, porque Ele veio primeiro até nós. Não é? Nós só podemos vir a Cristo porque Ele um dia veio até nós. Nós só hoje podemos ter relacionamento com Cristo, não porque nós arranjámos uma maneira de abrir a porta, mas porque Ele nos abriu a porta. Aliás, até há um hino clássico que diz assim, foi Ele que nos abriu a porta e nos reconciliou. Foi Ele que fez isso. Nós hoje podemos porque Ele veio. Então Jesus encontrar-se na beira do lago não é em vão, não é apenas pela história ficar mais bonita. Começa o versículo de Jesus estava à beira do lago de Nazaré. Aquela praia, aquele mar. Nós participamos dos seus planos porque primeiro o deixamos interromper os nossos. Nós o seguimos porque primeiro Ele nos encontrou. À primeira vista pode não ser um conceito fácil de nós assimilarmos, mas refletimos honestamente, de coração limpo e com vontade, iremos compreender, se não permitirmos que Jesus se torne primeiro um connosco, jamais nos tornaremos um com Ele. Há gente que quer que Cristo faça parte de tudo na sua vida, mas há gente também que não quer fazer parte de tudo com Cristo. Ele torna-se um connosco quando nós nos tornamos um com Ele. Jamais experimentaremos o seu extraordinário enquanto Ele não tiver entrada no nosso ordinário. Às vezes nós queremos mais de Deus, nós queremos até um toque especial de Deus, mas nós não deixamos que Ele entre totalmente, completamente no nosso dia-a-dia. Por isso Jesus se encontra na beira do lago. Jesus faz uma entrada normal, a multidão está com Ele. Jesus está a pisar a mesma areia que Pedro. Jesus está a molhar os pés na mesma água onde Pedro está a lavar as suas redes. Eu não sei se isto vos diz, a mim disse-me tanto. Jesus entra no cotidiano de Pedro, como quer entrar no nosso cotidiano. E a Catarina não sabia aquilo que eu ia pregar, mas é um facto. A maior parte de nós nem sequer oramos pelo domingo, mas apenas nos preparamos para ter encontros com Deus ao domingo. É como se Deus só existisse, ou Deus só saísse da caixa ao domingo. Deus quer encontrar-se connosco não apenas aqui, Deus quer encontrar-se connosco no nosso cotidiano, no nosso lago, à beira do nosso lago, no lugar onde nós somos quem somos. Vocês sabem que há pessoas que aqui dentro se transformam? Há pessoas que aqui dentro, na sala, não estou apenas a dizer aqui dentro, mas gente no meio da igreja se transforma. Eu tenho colegas meus, e eles, se alguns forem a ver isto, não, eles só se vão identificar se forem eles, mas eu tenho colegas meus que quando sobem ao púlpito transformam-se, mudam de voz. Eles estão cá fora a falar, então como é que estás? E quando sobem ao púlpito eles mudam. A paz do Senhor, irmãos. Abriremos a Bíblia hoje, em Lucas no capítulo. E depois saem do púlpito e voltam ao normal.
Eu fico... É verdade. Há crentes que também são assim. Há malta que vem à igreja que é assim. Aqui, olá, como está? Oh, meu amorzinho. E depois no dia a dia alguns até passam por mim e nem me falam. Está-se a rir porque não é consigo. Eu às vezes dá-me vontade de chorar. Há gente... Porque Deus é o domingo. Domingo é Deus, Deus é o dia, domingo é o dia do Senhor. Calha bem, a segunda-feira já não. A segunda-feira é o dia do diabo. Não seja rir porque é verdade. A maior parte de nós sabe que é verdade aquilo que eu estou a dizer. Ou domingo a gente... não, hoje não, que é o dia do Senhor. Se hoje não fosse... se eu não estivesse aqui na igreja. What? É um facto, nós vivemos esta dificuldade naquilo em que devemos resistir, naquilo ao qual nos devemos render. Ou domingo a gente até parece que nos rendemos, mas ouve. Ou seja, se o nosso coração não está totalmente rendido à segunda, não é ao domingo que nós o vamos render. Jesus encontra-se connosco não no meio do lago, mas à beira do lago. O lugar onde nós estamos. O lugar onde nós damos os nossos passos. O lugar onde nós nos conseguimos mexer. Alguém percebe a imagem que isso nos traz? A nossa bagagem de vida atrofia-nos, mas ainda assim Jesus vem ao nosso encontro. Por exemplo, Pedro naquele dia estava atrofiado. Desculpem a expressão, mas é um facto. Bom, se calhar para Pedro não. Pescador que é pescador sabe que há noites em que se apanha muito, até demais, e há noites em que não se apanha nada. O pescador está preparado para isso, mais ou menos, porque não apanhar nada, sobretudo naqueles dias, significava... Porque hoje os nossos pescadores não apanham nada, eles fazem uma manifestação e o governo ou alguém tem que lhes pagar uma indenização por causa disso, como se nós... Desculpem. Não, hoje há subsídios para tudo. Um dia eu ouvia uma piada, não sei se era do Nilton, não importa. Ele dizia, lá veio o grande agricultor, ele não disse quem era, nem de onde é que era, com o seu grande 4x4, comprado com o dinheiro dos subsídios. Sim, porque a terra não deu nada aquele ano. Ok, é brincadeira. Mas naqueles dias Pedro não tem, Pedro não tem subsídios, Pedro não pescou, não ganha, não come, ele chega a casa e tem que dizer à família, olha, escusas, olha, e não vale a pena dizer vai à arca, porque também não tem arca. É capaz de haver alguma coisa do dia anterior. Alguém percebe do que eu estou a dizer? Pedro está naqueles dias... Desculpem a expressão, os crentes não dizem isso, mas bora lá. Vocês sabem que eu não sou uma pessoa normal. Também não sou normal, não é? Mas sou atípico. Pedro está num dia azarado. Eu hoje não apanhei nada, níqueis. Mas as redes têm que ser lavadas na mesma. Então, mas as redes não se lavam só porque estão sujas de peixe, não. As redes lavam-se porque ficam com o sal e vai corroer. Então vá de lavar, e naquele tempo não havia tantas redes como há hoje. Não se vai à Decathlon, não se vai a todo lado, onde a gente corre uma série de lojas hoje e a gente compra. Naquele tempo não, era tudo feito à mão. Então lá está Pedro a lavar bem, não há peixe, mas há redes. Bora logo à noite ou amanhã a gente volta a tomar outra vez. Mas Jesus encontra-se com Pedro na beira do lago, no meio de uma decepção, no meio de um dia normal. Igreja, Cristo quer ser Cristo na nossa vida no meio dos nossos dias normais. Cristo não é apenas Cristo na zona funda do lago onde de repente milhares de peixes aparecem. Essa é a utopia em que alguns cristãos e alguns pregadores estão a tentar trazer o povo. E depois, quando não há grande pescaria, Júnior, sabes o que é que acontece ao povo? O povo cai, o povo fica aflito, o povo fica desorientado. Ouçam, Cristo não é apenas o Cristo que está no meio do lago a fazer um milagre. Cristo é o Cristo que está na praia. Ouçam, é verdade, Ele está na praia, vai ao lago, mas depois volta outra vez à praia. Este é o nosso Cristo, Raquel. O nosso Cristo não é o Cristo que está permanentemente lá em cima no monte, onde nós nos encontramos com Ele à espera de transformação e de brilho e de outras coisas. Ele é o Cristo, sim, que de volta e meia nos leva ao cimo do monte. Ele é o Cristo que de volta e meia nos leva à parte mais profunda e onde ouvimos coisas, experimentamos coisas que em mais parte nenhuma nós vamos experimentar, mas depois voltamos à praia. Voltamos sempre à praia, Daniel. Hoje é domingo, uau, que domingo fantástico. Ou a última sexta-feira, noite de oração, eu não sei quantos vocês tiveram, que noite fantástica. Mas depois a seguir não é de segunda, mas é sábado, é igual. É dia de voltarmos à nossa praia, é dia de voltarmos às nossas redes. É dia de voltarmos a ser quem somos sempre, Daniel. Claro que eu não ando na rua a falar assim e a gritar, mas quem me conhece sabe que eu sou assim. Então eu tenho que voltar amanhã ao meu dia normal. Se é que há um dia normal. No fundo do lago é fácil encontrar Cristo. No fundo do lago é fácil encontrar milagres, mas Ele quer encontrar-se connosco à beira do lago. Porque se Ele não se encontrar connosco na beira do lago, não há fundo do lago. Eu vou repetir aquilo que eu disse. E estou a falar para crentes, pau. Se Ele não se encontrar connosco na beira do lago, não há fundo do lago para ninguém. E há gente que às vezes vem aqui, pastor, ora lá por mim. Alguns já lhe disse na cara, eu vou orar, mas não tinha vontade nenhuma. Se eu disse isso, digo com muito amor. O que é que interessa eu estar a orar? Porque é que interessa eu? Posso brincar? O que é que interessa o camelo ir lá ao fundo?
se a pessoa não quer ir ao fundo? Posso ir ao fundo, eu posso jejuar a semana inteira por algum de vocês aqui, então, mas se tu não jejuaste, se não te encontras com Cristo na beira do lago, se não és quem és, não tens coragem de seres quem és, não tens coragem de deixar que Cristo entre na tua vida, no teu cotidiano, sim, nos teus defeitos e nas tuas fraquezas. Sim, alguns pensam que, bom, isto ser cristão ao domingo é um espetáculo, a gente aqui dá o nosso melhor, então nós que servimos, palco, a gente aqui dá o melhor, a gente não passamos uma boa imagem, gente muito espiritual, gente de muita unção sempre, e sim, a unção está sempre presente. Claro que está. Já está a tocar o telemóvel e tudo. Deve ser alguém chamando para o almoço. Mas Cristo encontra-se connosco na beira do lago. Significa que Ele não tem problemas em encontrar-nos com quem nós somos. Ele encontra-nos onde nós estamos. Daniel, mas eu ainda estou sujo, eu ainda estou cansado, estou exausto. Pedro estava exausto naquela noite, naquela manhã neste caso. Pedro está cansado, Pedro quer é voltar para casa, Pedro quer é acabar de lavar as redes, dobrá-las, ver se algo não precisa de ser reparado, guardar tudo, voltar a arrumar e voltar para casa. Mas é aí que Cristo quer encontrar-se connosco. No nosso cotidiano, no nosso normal, na nossa escola, no nosso trabalho. De repente nós estamos a passar pelo nosso lugar habitual e Cristo está lá e encontra-se connosco. E sabe o que é fantástico nesta história? Que é uma multidão para ouvir Jesus. E Jesus até ensina a multidão, que isso vai dizer os versículos a seguir, ao versículo 1. Mas parece que Jesus está a falar, desculpa aquilo que eu vou dizer e o Senhor também me perdoa. Parece que Jesus está a falar para a multidão, mas ele está desejoso de chegar ao final do sermão, porque ele está ali por causa de uma pessoa chamada Pedro. Afinal, ele entra no barco de Pedro. Porquê naquela praia? Porque na outra praia? Porque no outro sítio? Porque não outra vez subiram um monte, como ele fez no Sermão da Montanha, que em Mateus capítulo 5 diz que ele subiu um monte para ensinar a multidão. Porquê agora na praia? Porque Pedro estava na praia. Daniel, porquê que me aconteceu isto outra vez? Porquê a mim? Porque se calhar Cristo quer encontrar-se contigo na praia onde tu estás, no lago onde tu estás. Porquê que isso voltou a acontecer? Porquê que... Ninguém aqui tem a sensação que às vezes há coisas na nossa vida que parece que é só a nós que nos acontece. E se calhar é mesmo. Se calhar é apenas um simples, mas profundo sinal de que Cristo quer encontrar-se contigo à beira desse teu lago. E a nossa tendência é resistir. Nós queremos sair depressa do lago. Ainda por cima não apanhamos. Eu quero ir embora. Mas Jesus não quer que Pedro se vá embora. Deixa-me terminar a história aqui esta manhã e terminamos assim. Imagina, Pedro foi à pesca, não apanhou nada, está a lavar as redes, não sei a que hora Jesus chegou, com a multidão. Imagina, Pedro está lá sentado a lavar as redes, de repente vê-se uma multidão, à frente da multidão Jesus. Estão a imaginar o filme? E agora Jesus chega à praia, começa a olhar e aquilo... O sonoro, não havia microfones, não havia som, não havia Simão, não havia ninguém para ajudar a montar lá umas colunas. E Jesus tem que se recorrer daquilo que tem, que é usar o próprio ambiente. E Jesus lembra-se, ok, eu queria isto, pois é. A areia abafa ali a coisa, eu projeto do mar para lá, na água não, porque na água espelha o som e aquilo espalha. Então Jesus não também mandar a multidão para dentro da água e ficar sozinho ele na praia, alguns não iam gostar disso. Então entra Jesus no mar e o povo fica na areia, sentem-se para aí e Jesus fala do mar para dentro. E aí sim é interessante, porque não é bonito como o som do mar pode estar longe e ele chega até nós. Nunca tinham pensado nisso. Pois Jesus sabe o que está a fazer, Jesus está a usar ali toda essa ciência, não é? Só que Jesus olha e vê dois barcos, já sei qual é o de Pedro. Imaginem Pedro, estamos concentrados em Pedro. Pedro somos nós somos Pedro. Pedro está a lavar o barco, está a lavar as redes, já arrumou o barco. Pedro quer ir descansar. Alguém sabe do que eu estou a falar, sim ou não? Pedro quer ir para casa, quer ir dizer à mulher, olha, hoje não há peixe fresco, hoje comes bacalhau do dia anterior. Já não há... Então, Jesus vem, Pedro vê a multidão a passar, vê Jesus a passar, deixa-os ir. Pedro sabe quem é Jesus, já o conheceu em João capítulo, lembram-se? E agora Jesus está lá no meio daquela multidão toda. Pedro, olha, podes mostrar o teu barco? Barco, podes levar? Não, mas tens que ir também. Mas imagina, Pedro está cansado, Pedro quer ir para casa, mas agora Pedro entra no barco outra vez. Agora, olha, mete o barco um bocadinho mais para dentro da água, Pedro. Imaginem Jesus tipo Lorde, sentado na popa do barco, mais um bocadinho para lá. Tá bom. Imaginem Pedro está agarrado ao remo. Espera que... Leiam a Bíblia e Jesus está a debitar, tipo pastor Daniel Borrego. Fala, parece a mãe dele. Fala.
Não, mas vocês têm que ler a Bíblia e não podem ser armados em espirituais, têm que ler conforme está escrito. Pedro entra no barco outra vez, deixa as redes com alguém, entra no barco, rema até uma determinada posição do mar. Vocês olhem para a Bíblia, olhem para eu sei que sou bonito, mas... E agora tem que esperar que Jesus fala tudo. Oh, não, Pedro não está no barco a dizer glória. Pedro não está no barco a falar línguas e bem entusiasmado como vocês estão a olhar para mim agora. Pedro está cansado, Júnior. Pedro está, mas o bacana agora não se cala, meu. Porque estavam 2 barcos, porque o meu. Pedro está aflito. Pedro quer ir embora. Não, desculpa, não está escrito em lado nenhum. Pá, não, mas devia estar. Pedro está ali caladinho dentro do barco. E quando acaba, agora leia o que é que está. Jesus acaba o discurso. E Pedro diz... Pedro começa a dar o toquezinho ao remo. Quem sabe, percebe disso, sabe como é. Começa a dar o toquezinho ao remo, que é para começar a direcionar. Alguém sabe como é que é? Para virar o barquinho para a praia. E Jesus diz: leva o barco para a parte funda. Pedro está cansado. Mas quando Jesus se encontra connosco no lago, é apenas o princípio e tudo aquilo que vai começar a acontecer. Nesta manhã nós não temos tempo para mais. Nós precisamos nos encontrar com Cristo à beira do lago, tal como somos e estamos. E eu não sei por alguma razão o Espírito de Deus trouxe esta palavra ao meu coração para nós. E deixa-me dizer-te isto: se Ele não tem acesso ao nosso coração, provavelmente jamais tu terás acesso ao coração dele. Jesus conta-nos que no final de tudo Ele vai dizer que quando nós estivermos lá no céu, vai haver gente a querer entrar e a dizer: Senhor, Senhor. E Jesus vai ter que dizer: epá, não, vocês têm que se afastar de mim porque eu não vos conheço. E eles vão continuar a dizer: mas Senhor, nós fizemos isto em teu nome. E Jesus vai ter que repetir o mesmo: vocês têm que se ir embora porque eu não vos conheço. E Ele vai dizer que são pessoas da iniquidade ou do pecado. Significa que são pessoas que nunca se renderam a Ele, porque nunca resistiram àquilo que Ele resistiu. Eu não sei porquê, ou talvez agora cada vez mais claro, aqui, diante de vocês, eu percebo porque é que Deus trouxe isso ao nosso coração. Nós precisamos nos render a Cristo, no lugar onde nós estamos, igreja. Não é no lugar onde nós gostaríamos de estar, ou no lugar onde nós fingimos estar. É no lugar onde nós estamos. A nossa vida com Cristo muda, igreja, quando nós somos quem somos, porque é aí que Cristo pode ser Cristo. Se nós apenas fingirmos que somos alguma coisa, Ele não pode trabalhar naquilo que não é. Ele não trabalha naquilo que é aparente. Jesus trabalha naquilo que é real. E talvez alguns de nós aqui sabemos porque é que esta palavra veio até nós hoje. Jesus quer encontrar-se contigo no lago, no teu lago. E ninguém aqui, se calhar quase todos nós precisávamos esta manhã de arrumar estas cadeiras todas para o lado e nos juntarmos todos, se calhar, a começar em mim todos nós precisaríamos ser honestos e dizer: Deus, eu não tenho sido honesto contigo. Eu não tenho resistido o que deveria resistir àquilo que não te agrada e não me tenho rendido a ti todas as vezes ou em todo o tempo como devia. Se eu perguntasse isso, quantos de nós iriam concordar comigo? Quantos de nós aqui sabemos que devíamos resistir mais vezes àquilo que é mau? Quantos de nós aqui temos a consciência que não estamos totalmente rendidos a Cristo? Quantos de nós aqui temos consciência que em alguns momentos nós temos fugido da beira do lago porque não queremos encontrar-nos com Cristo tal e qual como somos? Às vezes fazemos com Cristo como fazemos com as visitas. Quando sabemos que não vai ninguém lá a casa, a gente chega a casa, não sei se vocês são como eu, como nós na nossa família, nós chegamos a casa e se não vamos sair, não vamos receber ninguém, nós vestimos o nosso pijama. E não importa como é que estamos uns com os outros, porque nós estamos bem. Mas quando a gente sabe que vai lá alguém a casa, as miúdas entram e a gente diz: calma, não vistam ainda o pijama porque ainda vamos ter visitas. Não sei se tinha algum mal a gente receber alguém de pijama. Talvez iríamos, não tinha mal, mas iríamos deixar a outra pessoa desconfortável, porque acharia que a gente estava-lhes a dar pressa, ou então a pessoa estava com a roupa dela e nós não estaríamos a condizer. Mas é assim um pouco que nós funcionamos com Cristo, não é? Nós queremos estar no sítio onde podemos vestir o nosso pijama, estarmos descontraídos, mas que Ele não nos veja. Porque se Ele estiver por perto, então a gente veste a melhor roupa, a gente põe as mãos no sítio certo, fecha os olhos na altura certa. Deus um dia disse essa expressão e depois Jesus usou: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não estou a ensinar nada para nenhum de vocês, irmãos, entendem, não é?
Sim ou não, igreja? Mas Ele quer encontrar-se connosco onde nós estamos. Não é onde nós não estamos. Um dia quando eu estiver melhor, um dia quando eu conseguir ser outra pessoa. Não, hoje é o dia. É mesmo por tu não seres essa pessoa ainda, é que tu precisas deixar que Cristo se encontre contigo. Não és tu que te vais encontrar com Ele, é deixares que Ele se encontre contigo. É dizeres assim, ok, eu estou de pijama, mas é assim que estou. Eu tenho estas falhas, mas é assim que sou. Jesus não espera a tua perfeição, Jesus espera o teu coração. Não resistas mais. Rende-te totalmente a Cristo. Fica de pé na presença do Senhor. Fecha os teus olhos, nós vamos só orar.